Se você gosta de refrigerante e não consegue largar a pretinha, os seus problemas se acabaram. É simples, basta tomar o refrigerante Diet. 0 caloria, 0 açúcar e muita saúde para você. Pode tomar à vontade todos os dias e todo momento que não vai ter mais peso na consciência. Agora sim, hein? Posso tomar o nosso refrigerante. Fala galera, todo mundo tá sabendo dessa novidade aí, né? Que a galera fala bem do refrigerante Diet. E hoje nós vamos trazer um vídeo sobre isso, explicando para vocês que não é bem assim, tá? Não é porque o produto é 0 caloria que ele é bom. Não é o produto que ele tem, né, 0 carboidrato, 0 glicose. Não é assim que funciona, tá? Se fosse assim era bom demais, né? Nós temos outros problemas no refrigerante, a gente vai comentar nesse vídeo de hoje, tá? Então no vídeo de hoje eu vou falar uma frase que é até polêmica, tá? Tem uma galera falando aí, né, e comentando. Pra mim, CP, refrigerante Diet, tá? Ele é infinitamente pior do que o refrigerante normal, tá? E eu vou explicar para vocês por quê, tá bom? Vou mostrar aqui com informações químicas e científicas aqui para vocês verem que interessante que é esse assunto. Então vamos lá, vamos começar. CP, por que o refrigerante ele é um veneno, né? CP, por que o refrigerante ele é um veneno, né? As pessoas perguntam muito isso. Mas o que tem no refrigerante? Ó, aí você olha lá no rótulo, tá escrito assim, água gaseificada. Água com gás, não tem problema nenhum. Adoçante principal na versão original do refrigerante, extrato de noz de cola, cafeína, corante de caramelo, acidulante e ácido fosfórico e nós temos aroma natural. CP, é só isso. O que tem de mal nisso? Meu pai me dizia uma coisa que eu guardo para minha vida. Tudo que o homem mete a mão, né, é diferente do que Deus faz. As coisas de Deus são perfeitas. Então o que acontece? O homem vai lá e cria uma batata desse tamanho, cheio de água, sem sabor e cheio de agrotóxico, né? Aí tu vai e pega um câncer por causa da batatona, né? Entendeu o que eu tô dizendo? Então nem tudo que reluz é ouro, meu brother. Então vem cá que eu vou explicar para vocês por que o refrigerante é um veneno. Primeira coisa, o pH do refrigerante é muito baixo, é ácido. E aí você pergunta, CP, por que o pH do refrigerante é tão ácido? Primeiro, né, porque ele tem gás, né, e gás abaixa um pouco do pH, mas não é só por isso não. Na verdade o refrigerante tem muito ácido porque ele tem ácido dentro das fórmulas, tá? Então grande parte do ácido que tem nos refrigerantes é o ácido fosfórico, o H3PO4, que é um ácido muito poderoso, muito usado em refrigerante tipo cola, por exemplo, Coca-Cola, né? É um ácido forte suficiente para baixar o pH. Inclusive esse ácido aqui, quando tu joga na privada, meu amigo, desentope privada, beleza? Nós temos o ácido cítrico também, o famoso ácido de frutas, né? Aqueles refrigerantes de frutas, né? Como limão, laranja. Nós temos ácido benzoico ou ascórbico, usado em conservantes. Nós temos o dióxido de carbono, que também é uma molécula, né, que também puxa o pH um pouco para baixo. Então, com tudo isso aqui, o pH do refrigerante ele fica muito ácido. E por que importa você ter um pH normal, né? O que acontece? Por que é importante eu ter um pH acima de 7, né? Porque o pH ácido ele faz grandes problemas. O primeiro dele é corroer o esmalte dos dentes. Então, às vezes a pessoa está com o dente muito frágil, muito sensível e não sabe o que é. Refrigerante, meu brother. Refrigerante está corroendo o esmalte, a pintura do seu dente e você começa a ter sensibilidade grande nos dentes, tá? Desequilibra reações químicas do organismo. Imagine, você tem um monte de reações químicas que ocorrem dentro do organismo. Nós temos uma enzima, nós temos uma proteína, se encaixa, faz a reação. Aí quando tu coloca o pH abaixo do que deve, as reações elas não batem bem, porque a reação química ela depende de vários fatores, mas 2 são muito importantes, a temperatura e o pH. Se você influencia na temperatura e no pH, as reações químicas começam a desbalancear, tá bom? Às vezes tem uma reação química que é muito importante e aí ela não está acontecendo, por quê? Porque o pH está muito ácido, tá? Aumenta o risco de refluxo, tá? Você que está tendo refluxo,
pode ser o refrigerante, interferir na absorção de nutrientes como cálcio. Às vezes você precisa absorver cálcio, mas como o pH está muito baixo, aí o organismo não absorve o cálcio porque não faz as reações químicas necessárias, tá bom? E outras coisas, muitas outras coisas. pH muito ácido, ele interfere na digestão dos alimentos. Na parte da digestão, cada lugar tem o seu momento de digestão, né? Quando você tem pH muito ácido, começa a interferir na digestão, começa a interferir até mesmo em impulsos nervosos, tá? Então é incrível como que o poder do pH ele tem uma grande importância para nós. Então o ideal é você tomar líquidos acima do pH 7, pH básico. Por quê? Porque a maioria das coisas que a gente come já é ácida. Carne é ácida, limão, laranja, tudo é ácido, né? Quando a gente pega uma fruta básica, a gente quase não come ela, que é caju, né? Nós temos aí também o abacate, que é básico, né? Então, a gente tem que investir em coisas básicas, porque ácido tem demais, tá bom? E dessa forma, a água, a gente precisa tomar uma água com pH acima de 7, 7.5, 7.6, 8, ainda melhor. Outro problema no refrigerante, não pode deixar de falar, é a quantidade de açúcar que o refrigerante tem, tá? Por exemplo, uma Coca-Cola normal de 1 litro, ela tem aproximadamente 113 gramas de açúcar. 113 gramas dá 22 colheres, cara. 22 colheres. Quando você toma uma Coca, você está comendo 22 colheres de açúcar. É muito açúcar. Ó, 22 colheres equivale a cerca de 400 calorias, né? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda 25 gramas por dia. Nenhum alimento você já estourou 400, você já pegou 113 gramas de açúcar, ou seja, você passou 5 vezes mais do que a Organização da Saúde manda num refrigerante só, tá? Essa aqui é a quantidade por dia, um dia inteiro, tá? Uma garrafa de 1 litro tem 4 vezes mais a quantidade que nós precisamos de açúcar no dia. Então é por isso que ela tem muito açúcar e, logicamente, esse açúcar é um veneno. Para vocês que não estão ligados, algumas coisas causam muito câncer. Eu já fiz um vídeo sobre câncer, tá? Vou deixar na descrição. Mas algumas coisas são recordistas em causar câncer, né? Por exemplo, agrotóxicos, produtos industrializados, enlatados, né? A gente tem ali o cigarro e o açúcar é um dos pioneiros. O açúcar, né, é um dos pioneiros na produção de câncer. Então ele está lá no topo de causadores de câncer. Por isso a gente tem que minimizar a quantidade de açúcar. Tem 5 anos mais ou menos que eu tomo todo dia 3, 4 copos de chá todo dia sem açúcar. E aí no início foi um pouco difícil, mas com o passar do tempo eu comecei a sentir sabor no chá. Porque quando você toma chá com açúcar, você está sentindo o sabor do açúcar, não é do chá, tá? E quando você toma o chá sem açúcar, aí você começa a sentir o verdadeiro sabor do chá, tá bom? Então, eu tenho feito isso há muito tempo e tem dado bem demais, tá, pessoal? Bom, agora vamos falar dos efeitos negativos de cada ingrediente do refrigerante, né? Muito importante. Água gaseificada, ela é efervescente, ela pode causar inchaço e desconforto gástricos, né, em pessoas sensíveis. Né? Mas a maioria das pessoas não tem problema com água com gás, não, tá? Mas em algumas pessoas, sim, ela pode causar algum problema. No caso do xarope de milho, que é a frutose usada no refrigerante, que é o adoçante principal, ele contribui muito para a obesidade, ele aumenta o peso das pessoas, né? Diabetes tipo 2, gordura no fígado. O açúcar refinado, que eu acabei de falar para vocês, ele é um adoçante muito forte, né? E ele causa cárie, ganho de peso, resistência à insulina, né? O corante de caramelo da cor escura, ele pode conter 4-MeI, associando ao risco de câncer, né? Então ele está associado a risco de câncer. O ácido fosfórico, que realça o sabor, ele faz o quê? Ele reduz a absorção de cálcio e favorece a osteoporose, cara. Olha que coisa, em pedras nos rins. O ácido cítrico, que dá sabor azedo, pode desgastar o esmalte dos dentes. A cafeína, que é o estimulante, ela pode causar insônia, ansiedade, depressão, dependência, né? Os aromas naturais, eles podem causar alergias, reações adversas, né? Os conservantes que prolongam a vida útil do refrigerante, pode causar irritações gástricas, reações alérgicas.
e outras coisas, até mesmo câncer, tá? Adoçantes artificiais que substituem o açúcar, eles podem alterar a microbiota intestinal e causar desconfortos digestivos. Então, olha o tanto de problema que você tem com o refrigerante. Todos os ingredientes do refrigerante causam algum tipo de problema, tá? Então é muito importante a gente visualizar isso para entender. Quem paga o preço nessa história são os nossos órgãos. Os nossos órgãos, eles pedem socorro, tá? Porque os nossos órgãos é que vão metabolizar a toxina, para tirar essa toxina. Porque, na verdade, nós estamos ingerindo uma toxina. O refrigerante é tóxico, é uma droga horrível. Tá? E para eliminar essa quantidade de resíduo tóxico, nós vamos precisar dos nossos órgãos trabalhando sem necessidade. Tá? Então, o que os órgãos vão ter que fazer? Para vocês entenderem, isso aqui, o refrigerante, quando ele no organismo, ele faz todo mundo trabalhar. Né? Então, o fígado, ele metaboliza a frutose, né, do xarope, né? Os pâncreas produzem uma insulina para lidar com os picos de glicose, porque a glicose aumenta e tem que produzir mais insulina. Né? Os rins filtram em excesso, tá filtrando em excesso, sem necessidade. Né? O coração tá liberando mais batimentos para poder, fazer com que todos os órgãos trabalhem mais. Ele tem que trabalhar mais também, o que gera hipertensão, inflamação e doenças cardiovasculares. O cérebro, ele fica desprogramado. A cafeína gera uns picos de glicose que afetam o humor, né? O sono, pode causar dependência e ansiedade. Os ossos, né? O ácido fosfórico reduz a absorção de cálcios. Os dentes ficam mais com pH ácido, eles perdem mais esmalte, né? Causando cáries, infecções. O intestino, os conservantes do intestino podem alterar a microbiota intestinal. Então, cara, na verdade, o refrigerante normal, ainda não cheguei no refrigerante diet, é um veneno, tá? Ele é um veneno porque faz com que o seu organismo trabalhe demais para metabolizar esse refrigerante sem necessidade. Então, cada vez mais que a gente vai envelhecendo, mais difícil fica para o organismo metabolizar. Então, quando a gente é novo, a gente toma muito refrigerante, nem tem tanto problema, porque o organismo está no seu auge. Mas quando você vai envelhecendo, você tem que minimizar essa quantidade de refrigerante, né? Porque você vai sofrer uma pressão grande, os seus órgãos vão ter que trabalhar demais sem necessidade. Se você não tivesse colocado o refrigerante, ele ia trabalhar menos, tá bom? Então o que acontece? Evita refrigerante, se possível tira, tá? Como você sabe, eu era viciado na tal da Coca-Cola, né? E hoje eu tirei, mas só que eu não tirei de tudo, né? Eu ainda não consegui tirar tudo. Eu fiquei 6 meses sem tomar, mas depois um amigo me ofereceu, eu tomei e agora tá difícil tirar de novo, né? Eu sei que é um veneno e eu sei que eu tenho que tirar. Agora eu tô tomando pouco em eventos, né? Você vai numa festinha do amigo, eu tomo um copinho e tal, beleza, social, né? Mas aí uma vez a cada 15 dias, 20 dias, dá tempo do meu organismo metabolizar. Mas o meu objetivo é tirar de vez. Inclusive eu estou substituindo o refrigerante pela água com gás, tá? Ou água, ou muito raramente água tônica, tá bom? Então eu estou preferindo tirar o refrigerante e eu tenho lutado contra isso. É uma luta que você tem que fazer dia a dia, não é fácil, tá? O sabor doce é muito difícil substituir, tá? E o refrigerante é um veneno. Agora vocês vão falar, CP, mas por que o diet é pior do que o outro? O diet tem 0 caloria, tem 0 açúcar, por que ele é pior que o outro? Tá, o refrigerante diet ele é pior. Por quê? Por causa da sua composição, né? A sua composição ela é formada de água carbonata, ácidos artificiais, ácido fosfórico, corante, aromatizante, conservante, cafeína e sódio. Então o que acontece? CP, mas ela não tem açúcar, é muito melhor. Não. Você tem que adoçar o refrigerante, né? Não tem jeito, não tem como tomar um refrigerante sem doce, né? Então o que eles fizeram? Eles fizeram adoçantes. E esses adoçantes são piores do que o açúcar, tá? O açúcar, pelo menos o organismo conhece. Ele conhece glicose, frutose. Mas os açúcares que é ingerido no refrigerante diet, eles são sintéticos. E o organismo não conhece, ele não consegue fazer a digestão. E tudo aquilo que não faz digestão, acumula. E tudo aquilo que acumula, gera BO. E a gente vai falar disso aqui para vocês, tá?
nós temos alguns componentes do refrigerante diet que parecem ser inofensivos, mas são perigosos. Então vamos falar, o que o refrigerante diet causa? Alteração do metabolismo da glicose, né? Os adoçantes como aspartame, sucralose, sacarina pode interferir na resposta do corpo à glicose. Isso pode reduzir a acessibilidade de insulina, né, dificultando o controle dos níveis de açúcar do sangue, ou seja, causa diabetes, tá? Riscos cardiovasculares, né? Então você terá um aumento aí nas pressões arteriais, né? Aterosclerose e etc, né? Você tem um impacto da microbiota intestinal, o conservante, os refrigerantes diet são cheios de conservante, isso interfere nas bactérias boas que a gente tem no intestino. Então você vai ganhar peso por quê? Ah, CP, mas é zero açúcar, como eu vou ganhar peso? Apesar de não conterem calorias, os refrigerantes diet podem estimular o apetite e levar ao consumo excessivo de alimentos, contribuindo para o ganho de peso. Não tem açúcar no refrigerante, porém, quando você está tomando refrigerante, dá vontade de comer alguma coisa. E aí você vai e aumenta o seu peso também, né? Muitos refrigerantes diet têm altos níveis de sódio e ácidos, tá? Eu já falei dos problemas do ácido anteriormente, mas o sódio, cara, é um perigo, porque ele aumenta a pressão arterial e causa diversos problemas no organismo em relação à bomba, que a gente tem uma bomba de potássio e sódio, e a gente tem um equilíbrio ali de sais minerais, e quando a gente tem um sal mineral fora do equilíbrio, isso gera alguns problemas, e depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Bom, além disso, o refrigerante diet, ele é pior do que o refrigerante normal, porque ele tem mais conservante. Ele tem muito mais conservante que o refrigerante normal. Então, o ácido, os refrigerantes diet, eles têm um ácido fosfórico presente nele, que pode interferir na absorção de cálcio, né? Osteoporose, problemas renais. Você tem o benzoato de sódio, né? que tem um potencial cancerígeno violento, né? Nós temos o sorbato de potássio, que atua como fungos e levedura, né? Efeitos genotóxicos, né? Nós temos os sulfitos, que provocam reações alérgicas e outros impactos associados com dente, depressão, hipertensão, problema cardíaco, respiratório. Então tem uma lenhada de coisas que está relacionado ao refrigerante diet. Problemas cardíacos e neurológicos. Inclusive tem uma pesquisa, né, recente, uma pesquisa da revista Stroke, que é uma revista famosíssima nos Estados Unidos, né, na Associação Americana do Coração, e ele apontou que consumir refrigerante zero diariamente pode triplicar o risco de AVC e demência, incluindo o Alzheimer, tá? Então a pesquisa acompanhou mais de 4.000 pessoas por cerca de 10 anos. Os pacientes que interagiram ou menos com a bebida adocificada esticamente por dia apresentaram uma incidência significativa maior de AVC e demência, incluindo Alzheimer, tá? O estudo observacional, ou seja, ele mostra uma associação, mas não prova causa e efeito, e ainda não se sabe exatamente como os adoçantes artificiais podem afetar o cérebro e os vasos sanguíneos a longo prazo. Então esse estudo ele é muito interessante porque ele provou que sim, os refrigerantes diet, ao contrário do que os médicos estavam indicando, né, porque tinha muita gente indicando o refrigerante diet, ele provoca riscos de problemas neurológicos e de problemas cardíacos, problemas de AVC e problemas de demência, incluindo até mesmo o mal de Alzheimer. ACP, mas por que isso acontece? Basicamente é o seguinte, quando você tem refrigerante diet, você tem uma bomba cheia de conservantes e produtos químicos industrializados, tá? Você não tem o açúcar, beleza, você não tem as calorias, porém você tem ali cheio de conservante, cheio de acidulante, cheio de adoçante, e aqueles negócios ali é uma bomba, literalmente, que pode causar problemas para você, né? E quando você fica ingerindo, os seus órgãos ficam trabalhando para poder expulsar essas toxinas. E aí chega uma hora que os seus órgãos não aguentam e entram em falência, tá? E a gente tem mostrado isso, que a gente tem que evitar, sim, o refrigerante diet, tá, pessoal? E acontece o seguinte, quando você tem muitos ingredientes que não são conhecidos pelo corpo, porque tudo que Deus fez é conhecido pelo corpo. Você pega um milho. O milho, quando entra no organismo,
o estômago já sabe. Ó, isso aí é milho, vamos fazer a digestão, vai para o intestino, show de bola. Agora, quando tu pega um negócio que é feito sintético, o organismo não conhece, nunca viu. Na hora de fazer a digestão, faz como? Não faz, porque não conhece a reação química necessária. Até o organismo aprender isso aí, já acabou, já destruiu o organismo. Então, o que acontece? Quando você pega algo sintético, né, isso não vai sofrer digestão, não vai passar por metabolismo. E isso vai começar a acumular. E quando alguns produtos começam a acumular, eles podem ir direto para o cérebro e causar problemas e lesões neurológicas, como é o caso do mal de Alzheimer. Então sim, pessoal, o refrigerante diet é pior do que o refrigerante normal. Por quê? Porque o refrigerante normal pelo menos tem açúcar, e açúcar o organismo conhece. E o diet, que é cheio de produto industrializado que o organismo não conhece, tá? Então sim, o refrigerante que é diet é um veneno. Inclusive, se você fizer uma pergunta para o seu órgão, qualquer órgão seu, fazer a seguinte pergunta: o que você acha do refrigerante diet? Sabe o que ele vai responder? Por favor, não use essa porcaria. É isso aí, qualquer órgão que se você perguntar, cara, o que você acha aí do refrigerante diet? Ele falou, cara, isso é um veneno, não usa, que tá dando trabalho para mim metabolizar isso aí. Meu filho, isso aí tá acabando comigo, tá bom? Então, é essa história que eu queria contar para vocês. Para mim, refrigerante diet é infinitamente pior do que o refrigerante normal e a ciência tem mostrado isso aí. Então, se você achava que tomar refrigerante diet tá fazendo uma coisa bem, tu tá ingerindo um veneno que tá te matando, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Valeu e fui, queridão!